11º dia da campanha Luz em Meio às Trevas, Daniel capítulo 11. Agora o anjo Gabriel vai dar a revelação a Daniel sobre as suas visões e sobre aquilo que vai acontecer mais uma vez a respeito do final dos tempos. E o anjo Gabriel vai dizer que reinos e reis se levantarão e eles morrerão porque são homens, e outros se levantarão até que venha o reinado do anticristo, né? É interessante como em toda a história da humanidade, reis e reinos poderosos se levantam, mas sempre chegam ao fim, porque são reinos humanos. São reinos limitados, mas o reino de Deus, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive para sempre, este reino é inabalável, este reino é eterno, e é neste Rei em quem confiamos, e é neste reino que nós moraremos, viveremos e estaremos ali para todo o sempre. Então, independente dos reis e reinados que se levantem sobre a terra, nós permanecemos firmes na palavra do Rei dos Reis, que virá trazer um dia o seu reino eterno e inabalável sobre as nossas vidas. Amém? Então, é isso, que nós vivamos conforme o padrão de vida exigido pelo reino dos céus, porque é neste reino que nós viveremos para sempre, certo? Então, o anjo vai começar a falar sobre o reinado do anticristo, né? Olha, o versículo 31, por exemplo: as suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e o colocarão no templo o sacrilégio terrível. É isso que Jesus fala ali no Novo Testamento. Essa passagem está falando a respeito de quando o anticristo vai cessar o sacrifício no templo em Israel. Então agora o terceiro templo já está construído, sacrifícios estão sendo feitos, mas agora o anticristo vai acabar com essa falsa paz que ele instituiu. Ele vai acabar com o sacrifício e ele vai entrar no templo e se assentar ali e se proclamar Deus, né? Mas olha o versículo 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então, meus amigos, nos últimos tempos, o povo de Deus vai resistir, vai permanecer fiel, vai permanecer um povo inabalável, temente a Deus. Sabe o que Deus está mandando eu dizer? Acabou o tempo de omissão. Acabou o tempo de ser um crente 007, um crente secreto. Ninguém sabe que você é cristão. Acabou. Nós precisamos nos posicionar. Ou nós somos ou nós não somos. Ou seremos frios ou seremos quentes. Os mornos serão vomitados e vão ficar no mesmo lugar que o frio. Então, é tempo de nos posicionarmos com firmeza, independente da maldade do homem, independente do anticristo, do diabo, do demônio, do inferno que se levante, nós permaneceremos com firmeza, fiéis a Deus, sendo luz em meio às trevas e não nos dobrando diante de nada, senão diante do nosso próprio Deus. Olha o versículo 26, olha como serão os homens dos fins dos tempos. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. O seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Olha isso, o anjo de Deus está dizendo para Daniel que no fim dos tempos, pessoas que são alimentadas por alguém vão tentar matar esse alguém. O homem do fim dos tempos é um homem muito mau, é um homem terrível. E é esse tipo de homem que vai seguir o anticristo. É esse tipo de homem que fala aqui em 2 Timóteo 3, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de santidade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então, essas são as características das pessoas dos fins dos tempos que não tiverem Jesus no seu coração. Será que nós estaremos nessa lista?
Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não estejamos nesta lista, mas que nós estejamos na lista do livro do Cordeiro de Deus, o livro da vida, porque a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, que estarão os nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, apenas os nomes daquelas pessoas que não se curvaram diante do anticristo. Ou seja, aquelas pessoas que foram fiéis estarão na lista do Cordeiro de Deus, no livro da vida, daqueles que vão viver para sempre com o Senhor no céu. Mas quem estiver nessa outra lista aqui de 2 Timóteo 3, estes irão perecer junto com o reinado do anticristo e o diabo. Amém? Então estes tempos estão se aproximando, meus irmãos. Deus está trazendo a plenitude dos tempos, o fim dos tempos está chegando, mas não tenha medo. Olha que diz o versículo 27. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O homem pode fazer planos, até mesmo planos malignos, mas o fim das coisas só virá no tempo determinado por Deus. Ninguém sobrepõe o calendário do Senhor. Certa vez eu estava estudando a respeito do ano de 2023. 2023 é o ano da entidade satânica. Os satanistas têm muitos planos para este ano de 2023. E eu estava estudando isso e confesso que num determinado momento cheguei a ficar com medo. Mas foi nesse momento que o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e no meu ouvido: fique tranquilo, porque ninguém sobrepõe o calendário de Deus. Sabe o que isso quer dizer? O mal pode fazer plano. O reinado do mal pode se levantar. Mas tudo continua no controle do nosso Deus. Porque somente o reino dele é eterno. Somente o seu poder é ilimitado. Amém? Lá no último versículo, no 45, também diz: armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Chegará ao fim todo o mal, todo o reinado do mal, todo o plano, a arquitetura das trevas chegará ao fim e não haverá quem o socorrerá. Por quê? Porque quem lutará contra o anticristo, contra o diabo, em que nós já falamos aqui várias vezes nesses vídeos que já é um derrotado, será o próprio Deus. Amém? E Deus é o Todo-Poderoso. Então, que nós sejamos esses cristãos do versículo 32 que vão resistir com firmeza e que não vão se omitir. Agora olha o versículo 35. Alguns dos sábios serão perseguidos. Então haverá perseguição, meus irmãos. Mas olha aí, serão perseguidos para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Então, no tempo do fim, virão perseguições, como nós bem sabemos. Mas aqueles que resistirem firmes serão purificados, serão refinados pelo fogo de Deus, serão alvejados, ou seja, serão limpos pelo sangue do Cordeiro. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: se os seus pecados forem vermelhos como a escarlata, como o sangue, eu os purificarei e os tornarei brancos como a lã, alvos como a neve. Amém? Então, Jesus vem para nos perdoar, para nos lavar, para nos refinar, para nos tornar dignos de entrar no seu reino que será eterno. Amém? Capítulo 11 de Daniel, o anjo fala sobre os reinos que se levantam e caem, se levantam e caem, até que chegue o último reino, que será o reino maligno. Porém, nós bem sabemos que tem um reino que nunca cairá, que é o reino do nosso Deus. E que nós possamos viver de maneira a agradar ao Rei dos Reis e de nos preparar para adentrarmos a este reino. Amém? Tem uma live aqui no meu canal que chama Boas Notícias. Assista esse vídeo, é sobre o reino de Deus, vai falar o seu coração e que nós estejamos firmados na palavra de Deus, tendo a certeza de que o nosso Senhor vencerá. Amém? E nós venceremos com Ele e que Deus te abençoe.